Boa noite para vocês, né? Vou recomeçar aqui. Boa noite. Boa noite. Nós vamos fazer a revisão da primeira etapa hoje. E na semana que vem é a semana de provas. E vocês poderão fazer a prova em grupo, né? Até 4 pessoas. Então, vai ficar livre para vocês, né, decidirem se querem fazer em grupo, quem são os colegas, né, os companheiros de grupo que vocês vão escolher, ou se querem também individual, né, sem problemas. E o e-mail é o e-mail institucional, né, o Dodora, professor.dodora, prof.dodora, fans.edu.br, né? O que você já tem costume já de enviar, né? As comunicações para mim. E sobre a primeira etapa de trabalhos, a gente chegou até a concluir. O que ficou para a gente fazer foi aquela revisão, né? Aquele revisional, que foi com estudo dirigido, e que eu até coloquei, incluí ele também na nossa avaliação, né? Nos materiais de avaliação. Sim. Meu telefone, ele escuta a gente falar e fica querendo conversar também. Desculpa. Então, pessoal, o que eu tinha proposto para hoje é a gente pegar aquela revisão, né? A gente recordar os conteúdos que a gente estudou. E se vocês tiverem dúvidas e tudo, então a gente abre para as perguntas, ok? Porque ali aborda bastante, né? Bem, assim, todos os conteúdos que a gente trabalhou. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu vou fechar a sessão com o microfone, né, fechado, porque para os barulhos, né? E quiserem falar, é só apertar a tecla aí, né, do espaçamento e podem fazer a pergunta, podem interromper, viu? Vou pegar aqui o estudo dirigido. Aqui está aparecendo para vocês aí? Sim. Então tá, obrigada. Então, a gente vai começar aqui pela primeira questão, né? Quanto à adolescência, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Primeiro, a adolescência é uma fase evolutiva em que se identificam mudanças significativas do ponto de vista biológico, social e psicológico. O que vocês acham? Façam assim para mim, ou assim, porque senão, né? Isso, sim, né? Tá chegando mais gente aqui, deixa eu pôr para dentro. Não apareceu aqui quem está chegando, mas já foi admitido. Letra B. A adolescência dura dos 12 aos 18 anos de idade em todas as culturas? O que vocês acham, pessoal? Não, né? A Maria Laura está sinalizando ali que não, né? Em todas as culturas, não. Né? A gente já falou da adolescência como uma construção social, cada cultura, né? Cada sociedade, ela vai construindo esse conceito e lidando com ele de acordo com o contexto, né? No qual está inserida a adolescência. E a gente vê que dos 12 aos 18, aqui no Brasil, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa está incorreta, né? Letra B. Mas a gente vai também nós vamos também discutir as outras, né? Letra C. A adolescência é uma fase essencial para o desenvolvimento humano, cuja manifestação sofre influência da cultura, mas apresenta aspectos psicodinâmicos importantes? Sim, né? Letra D. As transformações corporais características da adolescência exigem uma reformulação do esquema corporal e a elaboração da perda do luto do corpo infantil? Sim, né? Certinho. E essas transformações corporais, né, gente, elas começam na puberdade, com a atuação dos hormônios, né, que vão aí fazendo desenvolver, então, as gônadas, né, que a gente diz, femininas e masculinas, né, para dar os caracteres sexuais de cada indivíduo. Então, há uma reformulação desse esquema corporal também, que ele é exigido, né, porque esse corpo já se transforma, já cresce, desenvolve,
que funciona de outra forma. E a elaboração do corpo, da perda do corpo infantil, que nós também vimos isso muito, né? No livro lá da Adolescência Normal. Segundo a abordagem psicanalítica, identifica-se nesse período a fase genital, né? Se vocês se lembrarem, né? Nós vimos isso, estudamos isso em Psicologia 1, né? Do desenvolvimento 1, na teoria psicanalítica, né, do desenvolvimento psicossexual de Freud, né, onde ele diz que a adolescência é a fase genital, né, onde já há capacidade de reprodução. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre alguma dessas questões aqui? Dessas afirmações? Então vamos lá. Número 2. A respeito do desenvolvimento humano, julgue os itens a seguir. Variáveis socioeconômicas, acesso à tecnologia, tempo livre, situações educacionais influenciam a transição da adolescência para a vida adulta, no que se pode considerar uma ampliação da adolescência. O que vocês acham, gente? É certo ou errado? Certo? Mais alguém? Todo mundo concorda? Esteja certo? Podem responder aí, viu? Através do espaçamento aí. Então, é isso, né? Nós estamos falando que a adolescência é uma fase de desenvolvimento físico, biológico, sociocultural e emocional, né? Então, vários aspectos influenciando esse desenvolvimento. E na nossa cultura, né, isso vem acontecendo cada vez mais expandido, vamos dizer assim, né, uma ampliação da adolescência, chegando mais cedo, né, vocês lembram disso? Chegando mais cedo, né, nas crianças, por volta ali do final do ensino fundamental, né? Se antes era considerada adolescência lá pelos 14 anos, né, hoje se considera, né, legalmente aos 12, mas o desenvolvimento já começa a partir de 10 anos, a gente já está vendo isso. E continua até mais ou menos os 25, né? Considerado também dentro desse período da adolescência. Então, a gente pode dizer que sim, né? Que é verdade, sim, isso é certo. Terceira questão. A adolescência é reconhecidamente um período de relações conturbadas, rebeldia e comportamentos considerados desviantes. Não obstante, a etiologia, né, a origem dessas características, está relacionada não apenas ao desenvolvimento biológico do corpo, mas também a novas construções psíquicas e sociais na história do sujeito. É correto afirmar que o papel do psicólogo, então, ao trabalhar com adolescentes, deve ser prioritariamente. De novo, né, nessa questão, a gente fala da importância de todos os aspectos envolvidos nesse processo, né, de desenvolvimento. Então, a parte biológica, as construções sociais, históricas do sujeito. Então, o psicólogo ele tem um papel muito importante, né, quando ele trabalha com adolescentes, e aí a gente vai aqui, então, considerar, né, todas essas afirmações e ver qual é o papel mais de acordo, né, com o trabalho da psicologia. Então, primeiro, zelar pela sua proteção contra más influências sociais, unindo forças com a família do adolescente, para que ele não se perca no caminho familiar. O que vocês acham, pessoal? Pode responder aí, alguém pode responder. Pode responder falando. Essa é falsa, né? Porque é falsa. Por quê? Não se perca do caminho familiar. Isso não compete, né, ao profissional. Não é? Né? Como que o profissional psicólogo vai atuar dentro desse âmbito, né? Que é tão particular, né? Que é o caminho, né? Essa questão familiar. Ele está em convívio com a sociedade, ele está em convívio com a comunidade, né? E nada pode garantir, né? O psicólogo não pode garantir isso, né? Letra B. Proporcionar ao adolescente condições de construir uma identidade adulta,
podendo o jovem elaborar, na medida do possível, os lutos pelo corpo infantil, por sua identidade e por seus pais infantis. Quem gostaria de comentar essa? Esses 3 lutos, né, que nós vimos, né, no trabalho que a gente fez, no resumo do livro, né, que a gente passa pelo luto, pelo primeiro, né, pelo corpo infantil, pela identidade, pelo luto dos pais também, né, que muitos nem permitem que os filhos cresçam, né? Isso. Nem conseguem, né? Tanto os filhos quanto os pais passam por esse último luto aí, né? Sim, então essa é a melhor, né? Essa é a melhor opção, ou essa é a opção mais adequada, acertada aqui do trabalho do psicólogo, né? Ele vai proporcionar ao adolescente condições de construir uma identidade. Então, esse trabalho do Quem Sou Eu, né, para Erikson, é o fundamental, né? A fundamental tarefa do adolescente é a construção da identidade, né? Mas aliado, então, àquela questão, né, dos lutos, desse corpo que cresce, que modifica, que tem que deixar para trás aquele corpo infantil, a identidade infantil e os pais infantis, né? Como bem disse a Eliane. Mas a gente vai avaliar as outras ainda, olha. Será que o papel do psicólogo é possibilitar que o adolescente possa encontrar um caminho ótimo dentro de um ambiente que favoreça a aceitação de uma força superior, a qual o auxilie em seu caminhar na vida adulta? Né? Como é que pode ser isso, né? Isso aqui Quem dera. Quem dera, né? Como diz, só Jesus mesmo, né? Só a força superior mesmo, né? Então, se depende dessa questão também dele buscar um caminho espiritualizado, né? Para ele poder. Mas o psicólogo não tem esse poder, né? Letra D. Comportar-se como uma segunda mãe, pai, exercendo a função parental de cobrança de regras, normas adequadas ao bom convívio da sociedade? De jeito nenhum, né? Orientar o jovem a escolher um posicionamento dentro das questões da sexualidade e identidade de gênero? Também não, né? Ele não vai colocar essa escolha, né, como uma meta de trabalho, né? Ele vai acompanhar as escolhas que o adolescente está fazendo aí, né, para sua vida. Acompanhar e dar também, né, informações, trabalhos desse. Número 4. Atente aos seguintes excerto do relatório dos debates técnicos sobre a saúde dos jovens, 1989, da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que diz assim: a adolescência é sempre um período de transição, no qual os jovens desenvolvem suas capacidades experimentando novos tipos de comportamento. Considerando essa afirmação da OMS, é correto afirmar que a concepção de adolescência diz respeito a... Qual letra que vocês escolheriam aí, né, como correta? Letra A, ao reconhecimento da diversidade cultural e desigualdade social entre os jovens. A compreensão da adolescência como parte do desenvolvimento humano, comportando as dimensões biológica, psicológica e sociocultural. Letra C, ao entendimento de que o critério biológico não basta, pois em um meio inteiramente socializado, as determinações biológicas somam sentido social. E letra D, há um programa genético, psicogenético, que se irá cumprindo ao longo do tempo vital. Então, o que é correto afirmar, né, sobre o que diz a OMS sobre a adolescência? Letra D. Letra D. Letra D de dado. D de dado. O que vocês acham, pessoal? Quem discorda? Letra B, né? Não. Oi? Acho que é letra B. Letra B de B. bola. B de bola. Isso. Então tá. Deixa eu admitir mais um aqui, que tem mais um entrando. Então, vamos lá. Vamos ver por que não é a D. Será que a adolescência é um programa genético somente, ou psicogenético, que vai se cumprindo ao longo do tempo vital? Será que ele pode ser reduzido a esse conceito genético, né? E psicogenético? Não é só isso, né? Não é só B isso. de bola.
Isso, né? É muito mais amplo, é um conceito que abarca, né, todos os aspectos que são envolvidos nesse desenvolvimento dessa fase, né? Então, é uma parte do desenvolvimento humano, né? Que comporta várias dimensões, como a biológica, a psicológica, a social e a cultural. Nós não podemos nunca esquecer disso quando a gente vai trabalhando com adolescência. De onde veio esse adolescente, de que época que ele, né, que ele vive, né? Quais são as influências que ele tem familiares, psicológicas, né? Como é que está o desenvolvimento biológico dele. Então, são todos esses aspectos. Então, a letra B de bola. Número 5. Gente, o tempo passa muito rápido, né? A gente está por 9 minutos e depois a gente pode abrir uma outra reunião se vocês... Nós temos quanto tempo? Nós temos 9 minutos, 30 minutos. Outro dia Ah, ele tá. foi até 56, mas ele está marcando lá que são 30 minutos de reunião. Tá? Então, vamos lá no 5. Adolescência, essa aqui tem uma polêmicazinha, assim, uma questão. A adolescência é uma época de oportunidades e de riscos. Os adolescentes estão no limiar do amor, da vida profissional, da participação na sociedade adulta. Mas a adolescência também é uma época em que alguns jovens comportam-se de maneira que excluem opções e que limitam suas possibilidades, né? Porque eles também são atores ativos do processo de desenvolvimento deles. Eles não somente recebem influências e agem de acordo com essas influências, não. Eles também têm o posicionamento deles, né? Limitando ou ampliando essas possibilidades deles. Então, considerando tais informações, marque V para as verdadeiras e F para falsas. Letra A. A despeito das avaliações positivas de pais, professores, comunidade dos amigos, as percepções que os adolescentes minoritários têm de si mesmos podem refletir visões negativas de seu grupo por parte da cultura majoritária. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Por mais que os pais, os professores, comunidades, amigos digam, né, sobre a importância deles, né, sobre o valor que eles têm, eles podem, né, refletir visões, identificar com visões de um outro tipo de cultura que eles convivem, por exemplo, uma cultura majoritária, né, vamos dizer, de um outro, de um nível socioeconômico mais alto, por exemplo, que dizem que eles, né, ou de uma cultura, né, mais privilegiada, vamos dizer assim, né, que pode incutir em adolescentes minoritários a ideia de que eles não valem muito, né, porque eles são da comunidade, eles são da favela, ou eles são da zona rural. Então, isso pode, né, então é verdade, é uma verdade, né? Letra B. As pessoas dispostas a responder perguntas sobre sexo tendem a ser sexualmente ativas e liberais em suas atitudes para com o sexo, o que as fazem suscetíveis a comportamentos sexuais de risco e doenças sexualmente transmissíveis. Certo ou errado? Errado. Errado, né? Falso. Não é porque o adolescente ou a pessoa esclarecida, né, ou que se interessa pelo assunto, que busca informações, que ela vai se colocar em risco de doenças sexualmente transmissíveis ou com comportamentos sexuais de risco. Concordam? Concordo. Senão, a gente ia ficar vivendo por exemplo, vivendo a sexualidade como um tabu, né? Como era antes. Não se pode falar, porque se falar é uma pessoa promíscua, é uma pessoa muito, né, sexualizada, vamos dizer assim. Então, verdade, falsa. A principal tarefa da adolescência é confrontar a crise de identidade versus confusão de identidade ou confusão de papéis. Aqui a gente está falando do Eric Erikson, lembra? De modo a se tornar um adulto único, com um senso de identidade coerente e um papel valorizado na sociedade. Verdade ou falso? Verdade. Verdade. E, por último, a crise da identidade resolve-se na adolescência, quando há resolução de 3 questões importantes: a escolha de uma ocupação, a adoção de valores nos quais acredita
e segundo os quais vive, e o desenvolvimento de uma identidade sexual satisfatória. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falsa. Nessa aqui eu falei que tinha uma polêmicazinha, né? E é exatamente nessa afirmativa. Por quê? Nós estamos falando aqui do Erik Erikson, naquele PowerPoint lá sobre a identidade, a formação da identidade, né? Segundo o Erikson, ele vai dizer exatamente isso, que é necessário que essas três coisas vão acontecendo, mas que a identidade é um processo contínuo, né? Por toda a vida. Então, ela não encerra-se na adolescência. É uma tarefa do adolescente. Então, assim, a gente pode perceber essa questão como uma pegadinha, né? E são questões de concurso que a gente está trabalhando aqui e que nos fazem pensar. Sempre lembrar que o desenvolvimento é ao longo de toda a vida e que a identidade, né, também apesar de ser uma tarefa específica da adolescência, ela também continua ao longo de toda a vida. Por exemplo, eu agora, né, trazendo o meu particular aqui, eu estou formando agora uma identidade de uma pessoa que está passando agora para o envelhecimento, né, de acordo com nossa cultura, né, 60 anos, vamos dizer assim. Né? Então, assim, é uma identidade nova que está surgindo. Eu já estou, né, às voltas, e vocês também. Cada pessoa em sua fase está cuidando de uma identidade diferente, né? Podem falar. E se a gente pensar que a fase da adolescência é uma fase de tantos conflitos, né? Eles não vão conseguir resolver, né, essa identidade. Uhum, isso. E talvez essa questão, a escolha de uma ocupação, né, que é tão problemática e conflituosa na adolescência, né? Que ainda escolher uma profissão que vai ser realizada, que a gente imagina, por longos anos de vida, aos 17, 18 anos, né? Ainda sem ter até uma identidade formada. Então, é letra A, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Sexto, no desenvolvimento humano, o período da adolescência possui características específicas, como constantes flutuações de humor, tendência grupal, questionamento e contestação de valores éticos, morais, familiares e religiosos, além da elaboração de lutos. Esse período pode ser chamado, de acordo com a literatura da área, de letra C. Letra C, né? C de casa, síndrome normal da adolescência. Tá tudo isso aí dentro da adolescência, tudo normal, né? Essa fase de viver mesmo, todas essas questões aqui, ó. Então, a gente chama de síndrome normal da adolescência. Nós não vamos chamar de aborrecência, né, pessoal? Vamos ter o cuidado da gente também refletir, né, essa ideia negativa desse período tão bacana de vida, né, que a sociedade e a nossa cultura têm como um estigma até, né? Então, não é aborrecência, não. É fase normal de vida mesmo, né? 7. De acordo com a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, a construção da identidade pessoal é a tarefa mais importante durante o período da adolescência. Diante desses aspectos, assinale a alternativa correta. Qual que é a alternativa correta aqui? Vamos lá. Nesse período, é importante iniciar com os adolescentes o treino de responsabilidade pelos deveres da vida adulta e o período da escolha de profissão. Letra B. É importante nesse período os pais valorizarem os resultados positivos de seus filhos, para que assim o adolescente se sinta naturalmente orgulhoso, não despertando os sentimentos de inadequação e inferioridade comuns nessa fase. Letra C. Nesse período, os adolescentes almejam relações de maior intimidade. Vou dar um upgrade. Letra D? Letra D, não é? Porque a construção da identidade é aquilo que a gente disse ainda há pouco, né? É ao longo de toda a vida. Durante essa fase, o adolescente vai estabelecendo aos poucos seus talentos, aptidões e capacidades, assim como suas limitações, angústias e ameaças, período que permite o desenvolvimento do sentido de identidade do ego firme e adequado, é o que o Erikson traz para nós, né? Porque aqui a gente está
você pode ver que ficar em dúvida em algumas aqui não tem problema, porque, né, elas respondem também. Só que a gente está falando do Erik Erikson. Então, para Erik Erikson, né, o que é mais importante, a tarefa mais importante aqui é esse sentido de identidade do ego firme e adequado. Essa é a maior tarefa, né, do adolescente. Pessoal, tá terminando, assim, a gente ainda tem acho que mais, né, uns 8 minutinhos, de acordo aqui, parece que vai dar uma tolerância. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa nossa primeira etapa, sobre esses conteúdos, né? E os materiais que foram trabalhados? Para a prova, cada professor vai elaborar 3 questões, né? Isso. Aí da primeira etapa, né? Sim, só da primeira etapa. Eu coloquei lá para vocês, né, todos os conteúdos que a gente trabalhou, que é a adolescência, suas implicações, né, biológicas, desenvolvimento, puberdade, mudança dos hormônios, essas questões todas. Coloquei também lá para vocês, né, a questão da adolescência como uma construção social, de acordo com a sociedade, com a cultura, a influência que isso tem, né, o peso que isso tem nesse desenvolvimento. E também a questão da... gente, falei... a identidade, a construção da identidade, né, que é o essencial aqui. Então, que a teoria de Erikson é a teoria que nos ampara, que abarca mais, né, essa realidade, né, da construção da identidade, é a teoria de Erik Erikson. Então, assim, basicamente, né, são esses 3 tópicos, a prova vai estar voltada para esses 3 tópicos, né, e vocês podem fazer a prova, como eu disse no início, né, de grupos de 4 pessoas, e enviar no e-mail que vocês já têm costume, né, que é o e-mail do professor, meu e-mail. Dora, a segunda que... Oi, Eliane, pode perguntar, depois eu ouço outra pessoa. A segunda questão, desculpa, porque eu tive que atender o interfone ali, bem no momento. Aqui? Segunda. A respeito do desenvolvimento humano, essas variáveis socioeconômicas, acesso à tecnologia, tempo livre, situação educacional, influenciam a transição da adolescência para a vida adulta, o que se pode considerar uma ampliação da adolescência, né? É verdade ou falso? É certo ou errado? É certo, né? Certo. A adolescência ela tem sido ampliada, né? Então, até que esse jovem saia da faculdade, se forma ali pelos 20 e poucos anos, 24, 23, 24 anos, ele é considerado ainda um adolescente, porque ele ainda está, né, de acordo com a nossa cultura, ele ainda precisa dessa formação para a entrada no mundo adulto, né? Coisa que acontecia aos 12, 14 anos, bem no século passado, né? Onde os jovens passavam ali de 13, 14 anos já ia para o mercado de trabalho, né? E outra coisa, a adolescência também, a questão biológica dela também, ela também já está ampliando mais a adolescência, porque já está cada vez mais cedo, sabe, Eliane? Ali nos anos finais do ensino fundamental, já começam essas mudanças, né, fisiológicas. Certinho? Certinho, muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Tinha uma outra pessoa que queria falar, eu não consegui ver aqui pelo meu... Não. Amarelado. Oi? Eu só ia perguntar aí da prova. Aí as 3 respostas da sua prova, por exemplo, eu vou enviar para você, da Denise para ela, da Cláudia para ela, assim? Repete, por gentileza, o finalzinho, não te ouvi direito, Sofia. Sofia. As provas, as respostas das provas, a gente vai enviar para cada professor. Isso. As suas, da Denise, para a Cláudia. Vai Sim, ser assim? naquele e-mail prof.dodora@fans.edu.br, tá? As suas, né? As suas questões. As minhas questões, minha prova. Eu vou mandar, né? A gente vai mandar para vocês o documento, né? Em Word, vocês vão responder e devolver para nós, para a gente corrigir, tá? É porque eu acho que a gente ia mandar para um e-mail só, assim, específico. Não, vai mandar né? primeiro. Se tiver outra orientação, a gente comunica com vocês, tá?
E outra coisa, pessoal, sobre os trabalhos da primeira etapa, vamos falar agora só neles, né? Continue enviando, eu já estou recebendo, continue enviando, que eu vou avaliar tudo, inclusive esse estudo dirigido, tá? Eu vou atribuir pontos aí para ele, mandem no meu e-mail, que eu estou cadastrando, até semana que vem ainda vou receber, até o dia da prova. Porque aí depois eu vou cadastrar tudo no sistema e já fechar a primeira etapa, tá certo? Qualquer coisa, vocês me procurem no WhatsApp, no e-mail, vocês têm todos os acessos dos canais aí, né? Eu estou aqui à disposição para vocês, tá bom, pessoal? Tá bom. Qualquer dúvida também com relação aí aos conteúdos, né, o material que foi enviado, se precisar que envie de novo, é só me falar. Vamos nos apoiando para a gente concluir essa primeira etapa, né? De uma forma bem bacana. E depois começar com a segunda. Tá certo? Tá bom. Então tá. Então um beijão para vocês. Obrigada, tudo de bom, né? Bons estudos, cabeça no lugar aí, né? Mente quieta, né? Tem um cantor que eu gosto muito dele, que ele fala assim, tudo é uma questão de manter a espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Né? Então vamos fazendo assim que vai tudo Simples assim, né? simples assim. Então tá, então é assim que eu quero terminar hoje a nossa reunião. Se alguém não, né? Se alguém ainda tiver alguma coisa que queira dizer, pode dizer, viu? Beijo para todos, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, Eliane. Um abraço, gente. Um abraço, Raquel. Saudade de todos. Pois é. Esses encontros aqui, eles nos ajudam um pouco, né? Isso é bom. Esse contato aqui é muito bom. Sim. Sim, com certeza. Então tá. Então um beijo. Um abraço. Um Tchau. abraço. Tchau, gente. Boa noite. pra todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renata. Não tinha visto você Boa ainda, né? noite. Kleiner, Aline, Leidiane, Rúbia. Vocês ainda não tinham falado o nome de vocês. Um beijo para todos.